é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Retornamos com o Filosofando. Hoje o nosso programa tem como base o artigo escrito pela professora Sônia Teodoro da Silva, Troia, a Verdade e o Centro Espírita. Professora Sônia, no bloco anterior estávamos começando a falar sobre a verdade. Márcia, a verdade pode significar o que é real ou possivelmente real dentro de um sistema ou de uma escala de valores. Quando nós estudamos um pouquinho a verdade nas escolas de filosofia, nós vamos encontrar várias definições sobre a verdade. A verdade foi o instrumento principal da busca do conhecimento na filosofia, né? Quando nós analisamos a filosofia espírita e os ensinamentos de Jesus, a filosofia espírita como sendo o corolário de todo o ensinamento que Jesus trouxe, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Né? Ninguém conhece Deus a não ser através de mim. E o Espiritismo trouxe Jesus de volta através do Espírito da Verdade, né? E dos ensinamentos que estão lá no livro dos Espíritos. Portanto, a verdade, conceitualmente, é o motivo pelo qual nós existimos. Eu escrevo no meu artigo que a força que nos impulsiona sempre para a frente, apesar de tudo. A verdade fez Sócrates buscar na intimidade intelectual dos seus interlocutores os conceitos de justiça, de amor, e cujas argumentações Platão, nos seus diálogos, coloca nos lábios do seu grande mestre. Sócrates, portanto, incomodou o poder ateniense vigente, pois remetia pessoas ao conhecimento a partir delas próprias, das suas consciências, e foi condenado à morte pela mediocridade. O mesmo acontece com Jesus. Então, a verdade sempre foi vítima da mediocridade, porque a mediocridade em si não quer transparecer que ela é mentirosa. Né? Então, esse caminho que o ser humano traça nas suas vidas e na convivência com o outro deve ser conhecido no seu verdadeiro sentido. Né? Nós não nos conhecemos. Né? Nós não nos conhecemos, nós conhecemos muito pouco do outro. Por isso que nós deixamos nos vestir por máscaras. São as máscaras sociais, são as personas que o Jung estudou tão bem, e nos deixamos levar pelos arquétipos, pelos mitos e tudo mais. Né? Então, o Espiritismo, de forma simples, porém com conotações educativas, abole de vez o misticismo das religiões, o mito messiânico e idólatra que envolve Jesus de Nazaré, a arrogância da intelectualidade vazia, do mediunismo místico e ignorante das relações intramundos, da prepotência dos pretensos conhecedores daquilo mesmo que desconhecem, ou seja, a verdade. E em relação aos centros espíritas, né, quais seriam os cavalos de Troia que estão sempre tentando e às vezes conseguindo invadi-los? Eu tomei esse modelo de um livro bastante interessante do professor Herculano Pires. É um livro que chama-se Curso Dinâmico de Espiritismo, que ele chama o Espiritismo de O Grande Desconhecido. Então, já no seu tempo, lá na década de 60, 70 do século passado, ele comentava dessa introdução de cavalos de Troia dentro dos centros espíritas, né? Ou seja, aquela aparência bonita de conceitos, né? Verbalizados por pessoas ou por médiuns, mas que em profundidade não trazem a verdade em si, ao contrário, trazem mentiras, mentiras arrogantes, pessoais, deturpadas, né, e que caracterizam a penetração nos centros espíritas de pseudo-sabedorias,
Kardec alertou tanto sobre isso, né, quando ele faz um estudo sobre a escala espírita, juntamente com os espíritos superiores, e Jesus já predizia esse momento, bem como o Espiritismo, é o instante dos falsos profetas. Né? Mas o espírita é muito invigilante, infelizmente. Né? Ele agrega em si todas as teorias possíveis e imagináveis, achando que com isso ele está inovando ou atualizando o espiritismo. Ou enriquecendo. Ou enriquecendo o espiritismo. O espiritismo não precisa de atualização, porque ele foi construído a partir de bases sólidas, né? Princípios eternos e imutáveis. Deus, Espírito e matéria. Então, o que nós espíritas precisamos fazer é estudar o Espiritismo, para a partir daí, a partir desse modelo que já está aí para nós descobrirmos o que está por trás das aparências do mito da caverna de Platão. Certo. E não ficarmos agregando teorias vãs, teorias místicas, teorias que fazem parte daquele período profético humano, os mitos, como nós vemos muitos desses entrando dentro da casa espírita, fazendo parte do composto de trabalhos espíritas, né? Sendo divulgados por médiuns que se dizem espíritas, né? Mas que, na verdade, não tem fundo de verdade nenhum, não tem consistência. Né? Porque, se submetidos a um estudo mais acurado sob o ponto de vista científico e filosófico, não levam a nada, né? Ao contrário, eles desmontam em si e por si mesmos. Mas o seu trabalho, infelizmente, é feito, ou seja, penetram dentro da casa espírita, abrem toda a possibilidade de entrar ali indevidamente dentro dessas paredes e, infelizmente, penetram e permanecem ali deturpando o espiritismo. Em relação ao cristianismo, nós podemos dizer que a doutrina, né, de Cristo também sofreu a ação dos cavalos de Troia? Sem dúvida, Márcia. Se nós formos fazer um estudo do período que vai desde a pregação de Jesus até por volta da morte de João Evangelista, mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, Paulo de Tarso morre em 64, né? O último a falecer, que conviveu com Jesus, foi João Evangelista, por volta do ano 99, 100 depois de Cristo. A partir daí, o cristianismo passou a ser a interpretação dos seres humanos, né? A interpretação do homem, a interpretação dos seus seguidores. E até chegar por volta do ano 300 depois de Cristo, o cristianismo de Jesus já tinha sido completamente modificado, alterado, reconstruído com os mitos, né, de religiões pagãs, judaicas e etc. Né? Então, quando chega até nós, o cristianismo do Cristo foi completamente deturpado, completamente deturpado. A quantidade, se utilizarmos a metáfora do cavalo de Troia, a quantidade de cavalos de Troia que entraram nos conceitos estabelecidos por Jesus foi imensurável. Cada concílio, a gente pode dizer que era um cavalo de Troia. Era um né? cavalo de Troia. Por todas as deturpações, as inovações. Principalmente o Concílio de Nicéia, que colocou por terra a verdadeira natureza de Jesus como Filho de Deus e não como segunda pessoa da Trindade. Né? Quem veio restabelecer esses preceitos de Jesus, os reais preceitos verdadeiros? É o Espiritismo. Não é verdade? Então, fazendo esse salto de qualidade, eu sempre digo isso em sala de aula, esse salto de qualidade, deixando a Idade Média para ser estudada de uma forma diferenciada, mas o que o Espiritismo faz? Ele vai resgatar o pensamento de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros precursores da ideia cristã e do próprio Espiritismo, né? Resgata as ideias fundamentais que estruturaram a filosofia espírita, né? Deixando de lado as ideias humanas que fundamentaram, estruturaram e criaram as religiões, porque as religiões são obra humana, né? Muito embora tenha o seu lado de educação, enfim, mas a ideia em si de Jesus, ela foi completamente
transformada e numa metáfora que muitas vezes ela fica muito difícil de ser destrinchada nos tempos atuais. Jesus passou a ser apenas um ser pregado numa cruz. E a sua ressurreição, que foi o seu maior ensinamento, dizendo que a morte não existia, passou a ser um fenômeno místico e mítico. É muito interessante, né, toda essa análise dos cavalos de Troia. Isso. E se a gente repensar a nossa vida, a gente vai ver quantos cavalos de Troia a gente encontra pelo caminho. Isso. E como muitas vezes nos deixamos levar por eles ainda, né? Exatamente. Fruto ainda da nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo. Nós abrigamos esses cavalos de Troia dentro de nós, mas eu queria voltar ao conceito do cavalo de Troia trazido pelo Herculano Pires, que é essa invasão desorganizada de cavalo de Troia entrando à semelhança da tragédia de Homero pelas portas dentro do centro espírita. Eu gostaria de recomendar o livro de Herculano, também chamado O Centro Espírita. Então, num dado momento, no livro Curso Dinâmico de Espiritismo, ele diz o seguinte: todo espírita consciente de suas responsabilidades humanas e doutrinárias está no dever intransferível de lutar contra essas ondas de poluição espiritual que pesam na atmosfera terrena, principalmente agora, nesses momentos trágicos de transição. Ninguém tem o direito de cruzar os braços em nome de uma falsa tolerância que os levará à cumplicidade com o erro. E, Márcia, endossando esse trecho do livro de Herculano, uma mensagem muito importante do ano de 2004, psicografada por Raul Teixeira, por parte do espírito Camilo, a mensagem chama-se Tempos de Descomprometimento. Essa mensagem pode ser acessada pela internet, que é uma mensagem muito importante, está no site do jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná. Há dois trechos que eu gostaria de ler para que a gente pudesse finalizar essa abordagem. Ele diz assim: não é demais considerar que muitos companheiros marcados pelo descompromisso para com o espiritismo acham-se muitas vezes alimentados por mentes invasivas da erraticidade inferior, com o objetivo de fazer retardar a marcha do bem, numa tresloucada peleja contra Jesus Cristo, que ainda conta com inumeráveis inimigos na psicosfera terrena, instalados no corpo físico e fora dele. Para quem é comprometido com a doutrina libertadora de consciências, vale o sacrifício sem contender com o mal jamais. Porém, consciente quanto às atitudes a tomar no momento devido, quando falar e quando calar, sempre visando o aprimoramento, a iluminação, a ascensão, fugirá de errar por mero comodismo, omissão, e confirmará Jesus onde esteja por meio dos roteiros de amor e luz que o Espiritismo aponta. Camilo. Ótimo. Bom, encerramos aqui o programa de hoje, agradecemos pela sua atenção e contamos com a sua companhia na próxima semana. Até lá!